Você já parou para pensar que tudo aquilo que você é hoje, seus pensamentos, suas emoções, seus hábitos e até a sua identidade, é resultado de uma programação mental que se repetiu tantas vezes que virou automática? Se eu te dissesse que essa programação pode ser reescrita, que você não é vítima do seu passado, você é, na verdade, o criador do seu futuro. Essa é a mensagem poderosa do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Nesse vídeo, nós vamos mergulhar profundamente na ciência que explica como o seu cérebro pode ser transformado, como você pode quebrar os ciclos automáticos que te mantêm preso e construir uma nova versão de você mesmo. Aqui a gente vai falar de neurociência. Nesse vídeo também a gente vai falar de física quântica prática e também a gente vai ter muita inspiração. E vale lembrar que a física quântica e a neurociência são áreas diferentes da ciência. A física quântica investiga o comportamento das partículas subatômicas, as menores unidades da matéria, enquanto a neurociência estuda o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso. No livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Joe Dispenza se inspira em conceitos da física quântica, usando-os como metáforas e paralelos para explicar como a consciência, os pensamentos e as emoções podem influenciar nosso corpo e a nossa vida. Embora essa conexão direta ainda seja discutida pela comunidade científica, a física quântica é um campo legítimo, amplamente reconhecido e responsável por experimentos clássicos como o da dupla fenda. A proposta do Joe é justamente usar esse conhecimento como inspiração para promover mudanças internas profundas. E é isso que nós vamos explorar juntos a partir de agora. E se você gosta de conteúdos assim, que unem neurociência e desenvolvimento pessoal de forma prática, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E olha aqui na descrição, eu deixei os links dos meus e-books que vão te ajudar a aplicar essas ideias no seu dia a dia e acelerar ainda mais as suas mudanças. Prepare-se para transformar a sua mente, as suas emoções e, consequentemente, a sua vida. Porque o poder de mudar está dentro de você. E hoje nós vamos desbloqueá-lo juntos. A neurociência da transformação e o poder da neuroplasticidade. Então, para a gente começar a entender como você pode mudar de verdade, é fundamental saber que o cérebro, ele não é um órgão fixo ou imutável. Muito pelo contrário, ele é uma máquina dinâmica, capaz de se adaptar, de crescer e transformar a sua estrutura, conforme os estímulos que ele recebe. Esse fenômeno é chamado de neuroplasticidade. E basicamente, neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de criar novas conexões entre os neurônios e fortalecer sinapses, que são essas ligações entre essas células, e até de gerar novos neurônios em um processo chamado neurogênese. Joe Dispenza apoia-se em estudos científicos renomados, como os do neurocientista Michael Merzenich, que comprovam que o cérebro está sempre em transformação, respondendo ao que pensamos, sentimos e fazemos. Isso significa que cada pensamento e emoção ativa circuitos neurais específicos, moldando o seu cérebro e, por consequência, a sua realidade física. Em outras palavras, o seu cérebro está se moldando nesse exato momento pelo que você escolhe pensar e sentir. Para você visualizar isso, imagine que a sua mente é como uma grande floresta com várias trilhas, algumas bem abertas e gastas, porque você já as percorreu muitas vezes, e outras ainda fechadas, pouco exploradas. Esses caminhos usados frequentemente são seus hábitos, são suas memórias, padrões mentais antigos. Agora, imagine que você começa a abrir uma nova trilha nessa floresta. É um caminho totalmente novo, feito por você, que representa novos pensamentos, novas emoções e novos comportamentos. Quanto mais você andar por essa trilha, mais fácil e larga ela se torna, até substituir a estrada antiga. Um exemplo prático. Quando você aprende um novo idioma, ou você começa a tocar um instrumento musical, o seu cérebro, ele se modifica fisicamente. Ele cria novas conexões, ativa áreas diferentes e ainda fortalece sinapses. Da mesma forma, você pode aplicar essa neuroplasticidade ou essa plasticidade para transformar os seus hábitos mentais e emocionais.
Esse é o primeiro passo para a transformação real. Você entender que o seu cérebro é uma obra em constante construção e que você tem as ferramentas para remodelá-la a qualquer momento. Agora vamos identificar o piloto automático. Como você está preso ao passado? Você já reparou quantas coisas você faz todos os dias sem pensar? Desde escovar os dentes até reações emocionais que você tem diante de diversas situações. Boa parte do nosso comportamento acontece no piloto automático. Mas por que isso acontece? O cérebro é um órgão que busca constantemente economizar energia. Afinal, o nosso organismo ele precisa preservar recursos para situações de maior demanda. Para isso, ele cria padrões automáticos, ou hábitos, que vão reduzir o seu esforço consciente. Esses hábitos, eles são formados a partir de experiências ou de memórias emocionais do passado. Experiências que você teve, especialmente aquelas em que você teve uma carga emocional mais intensa. Elas ficam gravadas no cérebro e passam a ser repetidas automaticamente para evitar desconforto ou ameaça. O Joe Dispenza, ele diz que aquilo que fazemos e sentimos hoje é resultado desse piloto automático, que nos mantém presos a velhos padrões e limitações. Estudos científicos mostram que essas memórias, elas moldam nosso comportamento de forma profunda e até inconscientemente, reforçando reações e crenças que parecem impossíveis de mudar. Por isso, o primeiro passo para a gente quebrar esse ciclo é a gente se tornar consciente do hábito invisível que nos controla. Como diz o próprio Joey, se você quer mudar, primeiro você deve se tornar consciente do hábito invisível que te controla. Eu vou te dar um exemplo para você entender mais ou menos o que a gente está falando aqui. Não é o exemplo de uma pessoa específica, mas é uma situação que acontece com muita gente, por exemplo, que sofre de fobia social ou de medo social. Essa pessoa, ela pode vir a perceber, com a ajuda do autoconhecimento, que a sua ansiedade, ela é uma resposta automática que foi programada na infância por uma experiência negativa, quando, por exemplo, ela foi rejeitada em público. Então, quando ela identifica esse padrão, ela consegue começar a interromper essa reação automática e aí ela passa a criar respostas novas e mais saudáveis. Agora eu vou te dar um exercício simples para você começar a fazer. Como que funciona? No seu dia a dia, você vai escolher um hábito seu automático que você costuma repetir. Pode ser algo pequeno, como por exemplo roer as unhas. Ou pode ser uma reação emocional, como irritação, por exemplo, quando você recebe uma crítica. Toda vez que você perceber esse hábito acontecendo, você vai anotar mentalmente. Apenas observar, você vai ficar numa posição de observador sem julgar. Essa simples consciência já começa a abrir espaço para a sua mudança. Agora a gente vai falar da ciência das emoções, ou da energia que contribui para criar a sua realidade. Quando nós falamos de emoções, muitas vezes nós pensamos nelas como simples sentimentos passageiros, como alegria, tristeza, medo, que vão e vêm. Mas do ponto de vista científico, as emoções elas são muito mais do que isso. Elas são padrões complexos de atividade química e elétrica dentro do corpo, que geram uma frequência energética única. Cada emoção ativa uma combinação específica de hormônios, de neurotransmissores e impulsos elétricos que se espalham pelo corpo, criando um campo energético. O Joe Dispenza, ele ressalta que as emoções que experimentamos com frequência, sejam elas positivas ou negativas, elas geram padrões energéticos e fisiológicos em nosso corpo que influenciam a forma como nós percebemos e reagimos ao mundo. Esses padrões, eles funcionam como um filtro que torna mais provável que notemos e nos envolvamos com experiências alinhadas a esses estados emocionais, criando um ciclo em que as nossas emoções e o ambiente ao nosso redor se reforcem mutuamente. Joe Dispenza, ele destaca um princípio chamado ressonância, que explica como os nossos estados emocionais influenciam diretamente a realidade que vivemos. A ressonância é um fenômeno científico em que sistemas vibratórios emitem e recebem frequências
podendo se influenciar mutuamente. Estudos do Instituto Hertie-Metz mostram que o coração humano gera um campo eletromagnético mensurável, milhares de vezes mais intenso do que o gerado pelo cérebro. Esse campo eletromagnético do coração, ele não atua apenas dentro do corpo, mas ele pode afetar o ambiente ao nosso redor, influenciando a forma como interagimos com o mundo. Ou seja, as emoções que sentimos, especialmente aquelas ligadas ao coração, como gratidão, amor, compaixão, têm um impacto real em nossa fisiologia e potencialmente no nosso entorno. Isso reforça a importância de cultivar estados emocionais positivos para promover não só o bem-estar interno, mas também uma relação mais harmoniosa com tudo que está ao nosso redor. Como diz o Joe Dispenza, você é energia, e essa energia está constantemente moldando a sua realidade. Imagina agora que você está constantemente ansioso. Esse estado, ele cria um padrão vibracional de tensão, medo e alerta. Isso afeta a sua percepção, e o seu corpo reage com um aumento de adrenalina e você atrai situações que confirmam a sua ansiedade. Mas quando você aprende a mudar esse padrão, por exemplo, substituindo a ansiedade por calma, gratidão, você muda a sua frequência emocional. Então você altera a sua percepção e cria um ambiente interno e externo mais harmonioso. Vamos aprender um mini exercício prático para você elevar a sua frequência emocional? Então, número 1. Respire profundamente pelo nariz, sentindo o ar encher os seus pulmões. Número 2. Segure por 3 segundos e expire lentamente pela boca. Número 3. Enquanto respira, traga à sua mente algo pela qual você é verdadeiramente grato. Uma pessoa, uma conquista, um momento feliz. Número 4. Sinta essa gratidão se espalhando pelo seu corpo, elevando a sua energia. Número 5. Repita esse ciclo por 2 a 3 minutos, sentindo a calma e o bem-estar crescerem. Praticar esses exercícios é um convite para você sintonizar a sua energia emocional, transformar os seus padrões internos e abrir espaço para novas experiências que estejam alinhadas com a vida que você deseja criar. Agora a gente vai falar de física quântica aplicada. Como a consciência pode influenciar a sua realidade? A física quântica é uma das áreas mais fascinantes e revolucionárias da ciência, que estuda o comportamento das partículas menores que o átomo, as partículas subatômicas. Um dos experimentos mais famosos dessa área é o experimento da dupla fenda. Nele, as partículas como elétrons e fótons são disparadas em direção a uma barreira com 2 fendas, e o padrão resultante da passagem dessas partículas varia conforme elas são observadas ou medidas. No famoso experimento da dupla fenda, os cientistas observaram que partículas muito pequenas, como elétrons e fótons, não se comportam como objetos sólidos que passam por uma única passagem. Quando essas partículas não são medidas diretamente, elas agem como ondas que podem passar pelas 2 fendas ao mesmo tempo, criando um padrão de interferência, um tipo de combinação de ondas que resulta em áreas de maior e menor intensidade. Esse padrão revela que, antes de elas serem medidas, as partículas existem em uma superposição de múltiplos estados, ou seja, elas têm várias possibilidades ao mesmo tempo, ao contrário das coisas que nós vemos no mundo cotidiano. Então, as partículas, elas existem em uma espécie de estado de múltiplas possibilidades. Então, elas não estão fixas em um único lugar ou estado, mas flutuam entre várias opções ao mesmo tempo. Só quando ocorre a medição ou interação física, essa superposição colapsa e a partícula assume um estado definido. Esse comportamento é um dos fundamentos da física quântica e desafia a nossa noção clássica de realidade, mostrando que no nível subatômico o mundo é muito mais fluido e cheio de possibilidades do que imaginamos. Essa interação física provoca o chamado colapso da função de onda, que faz com que a partícula escolha um estado definido e perca a superposição de possibilidades. No livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza, ele utiliza essa descoberta para mostrar que a nossa consciência, através da atenção, pode influenciar estados quânticos dentro do corpo, afetando a saúde, o comportamento e, de forma mais ampla, a nossa experiência de vida. Embora essa interpretação seja poderosa e inspiradora, é importante esclarecer que na comunidade científica o conceito de observação refere-se a uma interação física e não simplesmente ao ato de olhar.
O papel exato da consciência humana nesse processo ainda é tema de intenso debate e pesquisa. Mesmo assim, essa perspectiva abre um campo de possibilidades para compreendermos melhor como a mente e a matéria podem estar conectadas e como podemos usar essa conexão para transformar as nossas vidas. Na nossa vida, isso pode ser visto como uma metáfora poderosa. Enquanto não focamos nossa atenção, intenção e emoção em algo, essa possibilidade permanece vaga e aberta. Quando direcionamos a nossa consciência, os nossos pensamentos e sentimentos para um objetivo ou mudança, estamos criando uma interferência interna que ajuda a fixar essa possibilidade, tornando-a mais concreta na nossa experiência. Ou seja, embora não controlemos tudo no mundo externo, o que colocamos nossa energia mental e emocional influencia profundamente o que se torna realidade para nós, moldando a nossa percepção, comportamento e as escolhas que fazemos. Como Joe Dispenza enfatiza, você não está preso ao mundo fixo. A sua consciência cria o mundo que você experimenta. Eu vou te dar um exemplo prático. Feche os olhos e visualize seu futuro, desejado, com riqueza de detalhes e emoções positivas. Essa prática fortalece os circuitos neurais e prepara o seu corpo para agir em direção a essa nova realidade. Agora vamos falar sobre recriarmos a nossa identidade, ou seja, ser o futuro antes que ele aconteça. A nossa identidade, aquilo que nós sentimos e acreditamos sobre quem somos, não é algo fixo. É um conjunto dinâmico de memórias, emoções, crenças e experiências que criam o seu senso de eu. O Joe Dispenza explica que para uma transformação real acontecer, você precisa se desligar da identidade antiga, aquela que foi construída ao longo dos anos, muitas vezes baseada em limitações e hábitos do passado, e começar a viver internamente como a pessoa que você deseja ser no futuro. Esse processo pode gerar uma sensação de desconforto, conhecido como dissonância cognitiva, que é o conflito entre quem você era e quem você está tentando se tornar. Mas essa dissonância é natural e é parte essencial do caminho para a mudança profunda. Como ele diz, para criar algo novo, primeiro você precisa se tornar essa coisa nova. E uma outra frase dele é assim: a sua identidade cria suas escolhas. Mude a identidade e mudam as escolhas. Grandes atletas e artistas frequentemente usam visualizações para se sentirem e agirem como a versão futura idealizada de si mesmos. Antes mesmo de conquistar o sucesso, Joe Dispenza, em seus relatos, conta como aplicou essa técnica para superar desafios pessoais e criar uma nova identidade alinhada com seus objetivos. Eu vou te ensinar agora um exercício prático. Pegue papel e caneta, ou abra um documento ali, um bloco de notas no seu celular, no seu computador, e escreva um roteiro de vida detalhado do seu eu futuro. Você vai descrever ali quem você é nessa nova versão, como pessoa, profissional e emocionalmente. Quais hábitos, atitudes e crenças você tem? Como você se sente e como você age em situações desafiadoras? Quais resultados concretos você já alcançou? Faça essa escrita como se essa nova identidade já fosse real, sentindo as emoções correspondentes. Essa carta ou essa descrição que você vai fazer de você mesmo, da sua nova versão, você tem que escrever no tempo presente. Então você vai falar de você como se você já estivesse vivendo isso. Então, eu sou tal coisa. Você vai falar sobre os seus hábitos, o que você faz, como você se sente, quais são os resultados que você alcançou. Você vai escrever no tempo presente, como se aquilo já estivesse acontecendo. Como se essa versão sua fosse real, como se você já estivesse realmente vivenciando isso, e você vai permitir que essas emoções tomem conta de você. Como você se sentiria se isso já estivesse acontecendo? Se você já fosse a pessoa que você quer tanto se tornar. E deixa essa emoção transbordar em você. Agora a gente vai falar de meditação e visualização, as ferramentas para a sua reprogramação mental. Então, para promover uma verdadeira transformação, é fundamental você acessar estados mentais, onde o cérebro pode se desconectar do passado e se abrir para criar o novo. E é exatamente isso que a meditação proporciona. Segundo Joe Dispenza, no livro, durante a meditação, você reduz a atividade das áreas do cérebro ligadas ao pensamento repetitivo e ao piloto automático, permitindo que novas conexões neurais
sejam formadas, sejam alinhadas com as intenções conscientes que você está criando. As meditações que ele propõe geralmente envolvem 3 pilares. Primeiro pilar seria o foco na respiração, para você acalmar a sua mente e trazer a atenção ao momento presente. O segundo pilar é a visualização vívida. Então, criar imagens mentais detalhadas do futuro que você deseja, envolvendo todos os sentidos. E o terceiro pilar é a ativação emocional. Você sentir intensamente as emoções positivas que acompanham essa nova realidade. Esses elementos trabalham juntos para fortalecer a neuroplasticidade, ajudando a reprogramar o cérebro. Então é importante lembrar que a repetição dessas práticas é essencial para você firmar as mudanças neurais e transformar a nova identidade em um padrão automático. Como o Joe Dispenza diz, você está criando seu futuro no momento presente. Eu vou te dar um exemplo prático de meditação simples para você fazer mudanças. Primeiro você vai precisar encontrar um lugar tranquilo e sentar-se confortavelmente. Na sequência, feche os olhos e comece a respirar lenta e profundamente pelo nariz. A cada inspiração, sinta o ar preenchendo seu corpo e a cada expiração, solte qualquer tensão que você esteja sentindo. Na sequência, visualize uma cena onde você já vive a mudança que você deseja. Por exemplo, uma situação onde você age com confiança, onde você age com calma, ou que você se sinta bem-sucedida. E é importante que você envolva todos os seus sentidos nessa meditação. Então, o que você vê ali, o que você ouve, os cheiros que você sente, as sensações que você tem. Então, tente envolver todos os seus sentidos nesse momento. Busque ativar uma emoção positiva forte dentro de você, como gratidão, alegria ou orgulho, sentindo-a profundamente. Permaneça nesse estado por alguns minutos, permitindo que a mente se acomode nessa nova experiência. E uma dica para você lidar com distrações e emoções difíceis: durante a meditação é normal que pensamentos, dúvidas ou emoções negativas surjam. Quando isso acontecer, não se frustre nem se prenda a eles. Apenas reconheça, respire fundo e gentilmente volte a sua atenção para a respiração e para a visualização. Com a prática, essas interrupções diminuirão e o seu foco aumentará. Agora a gente vai falar de superando resistência e obstáculos no processo de mudança. A mudança verdadeira, ela não é um caminho linear e nem é fácil. Uma das grandes barreiras que nós enfrentamos é a resistência neural do cérebro. Por quê? Porque o cérebro ele busca segurança, ele busca estabilidade. Então ele sempre vai preferir manter os hábitos antigos, mesmo que eles não sejam bons para nós. Então essa resistência, ela vem da programação profunda que o cérebro criou ao longo da nossa vida para nos proteger. E ela se manifesta por meio de emoções negativas como medo, ansiedade, dúvida, ou aquelas vozes internas que dizem coisas como: você não consegue, não vale a pena, é melhor deixar como está. O Joe Dispenza, ele nos lembra no livro que a coragem é fundamental para a gente atravessar esse desconforto. Né? Ele diz que a mudança verdadeira exige coragem para enfrentar o desconforto da transformação. Então, assim, é normal você ter recaídas ou sentir vontade de voltar aos velhos hábitos. Isso faz parte do processo. Por exemplo, alguém que está tentando parar de fumar pode resistir à abstinência e se sentir tentado a fumar novamente diante do estresse. O segredo está em reconhecer essas resistências sem julgamento, e sim acolhê-las com compaixão e continuar avançando com disciplina. Quer ver um outro exemplo que talvez você conheça, ou todo mundo acho que já conheceu alguém que está tentando mudar o seu padrão de alimentação para uma alimentação mais saudável, mas sentiu uma recaída durante um evento social. E aí acabou comendo alimentos que ela evitava. Mas em vez de se culpar, ela usou essa situação para se observar e entender o que levou ela àquele momento. E então planejar estratégias para enfrentar a próxima situação semelhante, fortalecendo então seu compromisso. Eu vou te ensinar agora um exercício prático. É uma técnica de autoobservação. Funciona assim: quando você sentir uma emoção negativa ou aquela voz interna sabotadora, pare um momento e respire fundo.
Na sequência, observe sem julgar o que exatamente você está sentindo. Que pensamentos surgem? Então, anote mentalmente essas observações como se você fosse um espectador sem se identificar com elas. E então responda a você mesmo, com calma, com compaixão, lembrando-se do seu objetivo de mudança. E então, retorne à prática que você estava fazendo, seja a meditação ou a visualização, ou outra ação positiva. Essa técnica vai te ajudar a criar uma distância emocional dessas resistências, diminuindo o seu poder e permitindo que você siga firme na sua transformação, consolidando a mudança, através da repetição e de um ambiente favorável. Então, a verdadeira transformação, ela não acontece de um dia para o outro, nem apenas com uma decisão isolada. Para que a mudança realmente seja permanente e sustentável, você precisa investir em repetição consciente e criar um ambiente que apoie o novo que você está construindo. No livro, o Joy fala bastante sobre isso. Repetir ações alinhadas à sua nova identidade fortalece as conexões neurais relacionadas a esses novos padrões. Já falei bastante sobre isso aqui no canal, tornando-as automáticas com o tempo. Além disso, seu ambiente físico, social e emocional exerce grande influência sobre as suas escolhas diárias. E estar em lugares e junto de pessoas que te inspiram, que te motivem e que reforcem esse seu novo eu é fundamental para você manter o foco e evitar recaídas. Tem uma frase desse livro que o Joy fala que eu gosto muito, inclusive eu deixo ela aqui no meu computador, que é assim: você é o resultado das suas escolhas diárias, não das suas decisões esporádicas. Por isso, um passo essencial é você ajustar as microdecisões do seu dia a dia, aquelas pequenas atitudes que somadas criam um efeito acumulado da sua transformação. Um exercício prático que você pode fazer para fortalecer isso é criar rituais diários que apoiem o seu novo eu. Um exemplo seria você escrever um diário de gratidão todas as manhãs, para manter a sua mente focada no positivo. Ou então reservar alguns minutos para você fazer uma meditação ou um exercício de visualização reforçando a sua nova identidade. Ou então você também pode praticar atividades físicas que podem te ajudar a conectar corpo e mente, que também vão aumentar a sua energia, a sua sensação de bem-estar. Esses pequenos hábitos, quando repetidos diariamente e alinhados com seus objetivos, vão fazer com que você busque essa mudança de uma forma mais natural, mais profunda e mais duradoura. Então, no vídeo de hoje, você conheceu alguns dos conceitos e ensinamentos mais marcantes do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. E o nosso objetivo aqui foi traduzir essas ideias para uma linguagem simples e transformá-las em passos práticos para que você possa aplicar no seu dia a dia e perceber resultados reais. Se essa visão fez sentido para você, vale muito a pena você se aprofundar na leitura completa. Lá o Joe explora cada conceito com mais detalhes, exemplos e exercícios que você pode ampliar ainda mais o seu processo de mudança. E o mais importante é você lembrar que conhecimento só se transforma em poder quando você coloca em prática. Agora vamos fazer uma recapitulação. Então hoje você descobriu que a sua mente e o seu cérebro são ferramentas poderosas de transformação, capazes de reprogramar hábitos, emoções e até a sua identidade. Viu como a neuroplasticidade permite que o seu cérebro se molde continuamente e como identificar o piloto automático é o primeiro passo para você romper com padrões do passado. Você entendeu que, segundo a interpretação do Joe Dispenza, as suas emoções funcionam como forças capazes de moldar a sua realidade e que, inspirado em conceitos da física quântica, ele propõe que a sua consciência pode direcionar as possibilidades que se tornam parte do seu futuro. Aprendeu que é preciso ser o futuro antes que ele aconteça, usando visualizações e meditações como ferramentas para reprogramar o seu sistema nervoso. E também viu que resistências são normais e que a disciplina, a compaixão e a repetição são as chaves para você consolidar a mudança. Tudo isso apoiado por um ambiente que favoreça o seu crescimento. É importante lembrar que não controlamos 100% do que acontece nas nossas vidas. O tempo e os imprevistos e situações externas afetam a todos nós. Mas ainda assim, nós temos uma enorme influência sobre a nossa experiência, por meio das nossas crenças, pensamentos e emoções. Focar no que está ao nosso alcance é o que nos dá poder real para criar mudanças significativas e duradouras. E lembre-se, o seu futuro ele não está escrito, ele é moldado por cada pensamento, emoção e ação que você escolhe agora.
Por isso eu te convido a começar hoje mesmo a sua transformação com um desafio simples, por 21 dias. Pratique as técnicas que vimos aqui: meditação, visualização, autoobservação e a criação de novos hábitos. Esse é o tempo mínimo para que o seu cérebro comece a se reprogramar profundamente e você comece a viver a transformação, a mudança que você deseja. E antes de encerrar, se você quer se aprofundar ainda mais nesses temas e acelerar o seu processo de mudança, baixe os meus e-books, eles são materiais práticos e transformadores, e o link está aqui na descrição desse vídeo. E agora um pedido especial: se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo, compartilhe com alguém que vai se beneficiar, deixe um comentário, isso ajuda o algoritmo a entender que esse vídeo é relevante e a entregá-lo para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora, ativa o sininho para receber as notificações e acompanhar tudo que eu trago aqui. E se você gosta de neurociência aplicada à mudança de comportamento, aqui é o seu lugar, é o seu canal. E o nosso objetivo é transformar conhecimento complexo em informação simples, clara e fácil de aplicar para que qualquer pessoa possa entender e colocar em prática. Obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.